Paz do Senhor, queridos. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 e capítulo de número 28, nós vamos ver o apóstolo Paulo, um dos maiores ganhadores de alma, um dos maiores plantadores de igreja e um dos maiores testemunhos da história. Vai contar a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava passando por um momento de dificuldade, de tribulação, de perseguição, de luta, de dificuldade. E a Bíblia diz que não bastava ele estar passando por este processo na sua vida. Não bastava ele estar passando por este momento na sua vida. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo está dentro de uma embarcação indo para Roma. Deus havia feito uma promessa para o apóstolo Paulo, que ele chegaria em Roma, que Roma conheceria o apóstolo Paulo, que lá ele pregaria o evangelho, que lá ele alcançaria o maior número de almas para o reino de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele está dentro da embarcação. Só que quando eles estão chegando perto de uma ilha chamada Malta, a Bíblia vai dizer que a embarcação começa a sofrer alguns danos no meio do caminho. E a Bíblia diz que Deus se revela ao apóstolo Paulo e avisa ele: olha, a embarcação vai sofrer alguns danos, mas não se preocupe, porque eu vou guardar a vida de todos os tripulantes dessa embarcação. A Bíblia diz que havia 276 tripulantes. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele traz um alívio para o coração do apóstolo Paulo, dizendo: fique tranquilo, a embarcação vai sofrer danos, o vento, a chuva, a tempestade vai vir tão forte que esse barco talvez até vai se quebrar. Mas a Bíblia vai dizer também que o apóstolo Paulo se levanta após essa confirmação de Deus, vai até o centurião e tenta alertar eles. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo chega no lugar e diz assim: olha, a embarcação vai sofrer alguns danos e Deus mandou avisar aí que não se preocupar, que ninguém vai morrer. Eu acho melhor a gente se preparar para o pior. E como é bom andar com um homem e mulher de Deus, que espera a confirmação de Deus. A Bíblia vai dizer que então o centurião acreditava, cria mais no homem que estava pilotando a embarcação do que em Deus. Então a Bíblia vai dizer que eles mandam o apóstolo Paulo sair de perto. Passando alguns minutos, o vento foi tão forte, a tempestade foi tão forte, que o dono da tripulação, o marinheiro, olhou e disse: olha, nós precisamos lançar âncora aqui neste lugar, porque se nós lançar âncora aqui, talvez o barco parando, essa tempestade talvez não vai destruir a embarcação. Porque tem pessoas nessa vida que qualquer coisinha ele quer parar na caminhada. Qualquer luta, qualquer prova, qualquer guerra, qualquer tempestade, ele quer desistir do plano de Deus. Só que quem te chamou foi Deus, não foi o homem. Entenda isso. Não é momento de lançar âncoras. Lançar âncora significa parar. Lançar âncora sem pedir direção de Deus significa estacionar e esperar algo acontecer. Não é tempo de esperar, não é tempo de parar no meio da caminhada. A Bíblia vai dizer que então a Bíblia vai dizer que a embarcação começa a sofrer alguns danos. E a primeira coisa que vai fora, eu imagino, é a carga. É aquilo que eles estavam carregando dentro da embarcação. Entenda que há momentos da nossa vida que nós temos que abrir mão de toda a carga. Abrir mão de tudo aquilo que nós estamos carregando, que não era para nós estar carregando mais. Pesos que não são nossos. Provas que não são nossas. Lutas que não são nossas. Isso tudo vai fora. E a Bíblia vai dizer que a embarcação se quebra. E quando a embarcação se quebra, a Bíblia vai dizer também que o dono da embarcação olhou para aqueles homens que estavam na tripulação e disse: olha, quem sabe nadar vai nadando até a ilha chamada Malta. E a Bíblia vai dizer que alguns ficaram ali porque não sabiam nadar, porque nem todos estão preparados para passar por alguns propósitos ou os processos da vida. Nem todo mundo está preparado para passar o dia da luta, o dia da guerra, o dia da dificuldade, o dia da provação.
E a Bíblia vai dizer que aqueles homens acharam que iam morrer ali, mas a promessa de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo e sobre a vida daqueles homens era que ninguém morreria. Deus não deixaria eles morrer. Então a Bíblia diz que eles vão agarrar nos pedaços que sobraram daquela embarcação. E agarrando os pedaços que sobraram, eles conseguem chegar até a ilha chamada Malta. Chegando na ilha chamada Malta, a Bíblia vai relatar que quando eles chegam no cenário, a Bíblia diz que havia muita chuva, havia muita dificuldade para eles poder estar naquele ambiente. Mas a Bíblia também vai dizer que os bárbaros haviam acendido uma fogueira grande e eles estavam ali aproveitando o fogo daquela fogueira. Porque tem pessoa que adora carregar o fogo dos outros. Tem pessoa que não ora, não jejua, não consagra, não tem uma vida com Deus, mas ele acha que andando com quem tem azeite vai acender a lamparina dele. Não vai. Tua lamparina precisa ser acendida por você. Você que tem que buscar, você que tem que orar, você que tem que jejuar, você que tem que consagrar, você que tem que dar esperança, aleluia, para a tua própria vida. Buscar em Deus essa esperança, essa força. A Bíblia diz que quando eles chegam na embarcação, escute bem o que eu quero falar. Quando eles chegam no ambiente e eles estão se aquecendo no fogo que não foi eles que acenderam, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo toma uma decisão. Qual decisão ele toma? Ele vai procurar graveto para acender o fogo, para continuar com o fogo aceso. Por quê? Porque crente que ora, que jejua, que consagra, que tem uma vida com Deus, ele carrega o seu graveto para acender o fogo. Ele não fica dependendo do fogo dos outros. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo não se conforma com a situação. E hoje está muito difícil em nosso meio. Tem muitas pessoas que estão colocando balde de água fria para apagar o fogo que está aceso dentro da igreja. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo não se conforma e ele vai atrás de graveto. O irmão Everton, ele podia ter ido atrás de tora, ele podia ter ido atrás de outras madeiras mais grossas, roliças. Ele podia ter ido atrás de tanta coisa, mas ele foi atrás de graveto. Por quê? Porque a tora ela é inchada e a tora ela custa para botar para fora aquela umidade que tem dentro dela. Precisa muitos dias de sol ou ficar guardada debaixo de algo, de um telhado, para que aquela umidade saia daquela tora. E hoje dentro da igreja, infelizmente, tem muitos crentes inchados, engessados, esqueceram o que Deus fez lá atrás, esqueceram o sangue que foi derramado no Calvário, esqueceram as promessas, esqueceram que Deus é fiel, esqueceram de onde Deus tirou, e nós não podemos esquecer as nossas origens. Nós não podemos esquecer ou querer arrancar os marcos da igreja. Tem pessoas aí arrancando os marcos da igreja, aleluia, colocando tanta coisa mista dentro da igreja e acabando esquecendo os marcos da igreja. É importante nós entendermos que nós não podemos ser crente tora, que está inchado, que está engessado, que está talvez ali até ele já se acostumou com o ambiente e para ele é um lugar comum. E a casa de Deus não é um lugar comum, é um lugar sagrado, santo, aleluia, o altar é santo. Mas a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo vai atrás de lenha, traz os gravetos, coloca fogo naquela fogueira, e quando o apóstolo Paulo ele pega a lenha para colocar fogo, a Bíblia diz que uma víbora pica sua mão. O apóstolo Paulo agora está sangrando, mas mesmo sangrando, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele vai pegar aquela víbora e vai ter uma reação, porque o crente precisa reagir às afrontas do inimigo. O apóstolo Paulo ele pega aquela víbora, sacode ela na fogueira, e a Bíblia diz que ela cai e é morta ali pelo fogo, porque víbora não gosta de fogo, aleluia. É por isso que eu fico preocupado com essa geração que está se levantando, que o fogo desce na igreja, ele até desvia, até fugir da igreja, e tem uns que até entram no fogo, aleluia, mas é só no domingo, na terça e na quinta. Segunda, quarta, sexta, sábado ele desvia, aleluia, ele se afasta do propósito, e nós precisamos manter o fogo assim. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo não se conforma com a situação, busca lenha, coloca
a víbora também no fogo. E a Bíblia diz que após essa reação dele, a víbora é morta. É interessante aqui, porque a víbora morre, só que aqueles homens que estavam ali com o apóstolo Paulo, eles estavam dizendo entre eles: este homem escapou da tempestade, mas ele vai morrer, cair ou inchar. E enquanto eles falavam, este homem vai cair, morrer ou inchar, Deus por trás do apóstolo Paulo, ou no apóstolo Paulo, ou sobre o apóstolo Paulo, como você preferir, estava Deus dizendo: não vai morrer, não vai inchar, não vai cair. É por isso que você ainda está de pé, porque há um cuidado, uma graça de Deus sobre a tua vida. Muitas das vezes as víboras que se levantam no meio do caminho para tentar te parar, para tentar te tirar do caminho, para tentar te tirar do eixo, aleluia, oh glória. Há uma blindagem de Deus sobre a tua vida. A mão poderosa do Espírito Santo está te cuidando, te guardando e te zelando. Escute algumas lições que eu tiro deste texto. A primeira: não importa se o teu barco está quebrando, se o teu barco está afundando, se está tudo difícil ou tudo dando errado, entenda que para tudo que está acontecendo há um propósito de Deus. Se o barco não quebra, o apóstolo Paulo não chega em Malta. Se o apóstolo Paulo não chega em Malta, o evangelho não chega em Malta. Se o evangelho não chega em Malta, aquela família daquele homem que estava acamado, enfermo, não é curado. Aleluia. Há necessidade de Deus sobre uma vida. Aleluia. Há uma necessidade de Deus de a palavra alcançar outras pessoas. Aleluia. Irmão Everton, mas eu não queria passar por aquele lugar. Mas você vai ter que passar porque há um propósito de Deus. Eu não queria passar porque eu estou passando. Você precisa passar porque há um propósito de Deus. E esse é um processo que você vai precisar passar. Aleluia. Irmão Everton, mas eu queria cortar caminho e não passar por aquele lugar lá. Aleluia. Lá tem muita dificuldade, lá tem muita provação, lá tem muita batalha, lá tem muita guerra. Mas Deus está soprando no meu coração agora que você vai passar por lá, porque há uma necessidade de almas naquele lugar. Há uma necessidade do evangelho chegar lá naquele lugar. Há uma necessidade que o Espírito Santo chegue lá e faça obra naquele lugar. Então vai ser necessário você passar naquele ambiente. Segunda lição: não importa se a embarcação quebrou, continue. Irmão Everton, mas a embarcação quebrou, não sei nadar, não sei orar, não sei jejuar. Se agarre nos pedaços que sobraram da tua história. Você vai ter que passar pelo processo para que você alcance o propósito de Deus na sua vida. A Bíblia diz que a embarcação se quebra, mas eles permanecem. Alguns tiveram que agarrar o que sobrou, e agarrar o que sobrou é dolorido. Agarrar os pedaços que sobrou da história, da vida, da família, do casamento, do lar, dos filhos, é dolorido, mas nós precisamos continuar. A Bíblia vai dizer também que eles permanecem, chegam no ambiente, a fogueira está acesa, eles estão ali debaixo de uma promessa de Deus. Mas a Bíblia também vai dizer o seguinte, e é a terceira lição que eu queria te dizer: não espere, não fique aproveitando o fogo dos outros. Tenha a sua própria fogueira acesa. Quarta coisa que eu queria te dizer: entenda que mesmo sangrando, dolorido, ferido, você precisa ser usado por Deus para curar vidas, para alcançar famílias, para tocar em pessoas. Entenda que Deus está usando a tua vida. É muito importante você entender isso. O apóstolo Paulo chega em Roma. O evangelho é pregado em Roma, porque Deus cumpre o que ele promete.